Que vitória, meus amigos! Que resultado maravilhoso do Vasco aí em São Januário. Vasco 3, Tombense 1, com o show da base do Vasco, os garotos Marlon Gomes e Andrei Santos resolvendo a parada pro Vasco, definindo o jogo pro Vasco e o Vasco se distanciando cada vez mais da quinta posição, se consolidando aí no G4 rumo à Série A. Vamos falar muito dessa vitória do Vascão, mas já vai explodindo o vídeo de like aí, clica no gostei, se inscreve no canal se você é novo por aqui, tá mexendo aqui pela primeira vez, é vascaíno, aqui é o seu lugar, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ative o sininho das notificações também, pra você não perder nada, ficar por dentro de tudo, todas as notícias do Vascão é aqui no nosso canal, todo dia tem vídeo aqui, se inscreve aí pra ajudar demais, hein? Bom, pessoal, o Vascão venceu aí a Tombense por 3-1 em São Januário, com o show dos garotos da base, né? Infelizmente o garoto Marlon Gomes saiu lesionado, amanhã a gente deve ter aí alguma noção da gravidade da lesão do jogador, mas no jogo de hoje ele foi peça fundamental na vitória do Vasco. O garoto Andrei Santos abriu o placar ali com 5 minutos de jogo, né? Numa jogada do Nenê, que iniciou com o próprio Marlon Gomes, né? Que deu o passe pro Nenê, o Nenê achou o Andrei Santos dentro da área e ele só empurrou pro fundo do gol para fazer o primeiro gol do Vasco, né? O Vasco hoje soube sofrer na partida, né? Porque a Tombense, logo após o gol do Vasco, partiu para cima, quase chegou no empate, flertou muito com o empate. O Vasco conseguiu segurar a pressão da Tombense e conseguiu aí chegar ao segundo gol numa pintura do Marlon Gomes, a jogada individual do garoto. Chapelou o volante, deixou o zagueiro torto, perdido ali, sem rumo nenhum, e mandou lá no cantinho para fazer o seu primeiro gol como profissional, o segundo gol do Vasco aí nessa partida. Um jogo muito especial pro Marlon Gomes, né? Além de ter sido o melhor dele com a camisa do Vasco, ele também, infelizmente, teve essa lesão. Vai ser um dia que ele nunca mais vai esquecer, tanto positivamente e também negativamente, né? Mas um carrossel de emoções pro garoto esse jogo de hoje, e a gente espera que não seja nada grave e que ele ajude o Vasco aí nos próximos jogos, porque esse garoto tem um futuro brilhante pela frente. Eu não vejo um jogador driblador assim no Vasco há muito tempo, um jogador que tem velocidade. Ele já corre driblando, o primeiro drible que ele dá, ele já pensa no segundo. É um jogador diferenciado, é aquele tipo de jogador que antes da jogada acontecer, ele já sabe o que vai acontecer adiante. Realmente gênios aí do futebol conseguiram ter essa visão de jogo aí ao longo das suas carreiras. A gente espera que o Marlon Gomes seja um garoto aí bem sucedido como jogador de futebol, que o Vasco consiga colher muitos frutos com esse atleta na colina, jogando na nossa camisa, porque a gente tem uma base, a melhor base do mundo. Crias estão surgindo a rodo, o Vasco tem que ficar de olho na base. O futuro do Vasco, o Vasco jogando com um time encaixado, com jogadores de qualidade, juntamente com esses garotos da base, ninguém vai conseguir parar o Vasco vai ser uma máquina, porque o Vasco é um celeiro de craques. Espero que o Andrei Santos e o Marlon Gomes em breve estejam aí na seleção brasileira principal, porque bola para isso os dois garotos têm. Em breve, com certeza, irão desfilar o seu futebol aí pro mundo inteiro ver. Voltando pro jogo, né, o Vasco fechou o primeiro tempo com 2-0, né, teve aí a pressão da Tombense. Devido também ao forte calor, algumas peças do Vasco não funcionaram tão bem, como o caso do centroavante Raniel e também do próprio Alex Teixeira, que hoje mais uma vez foi titular na equipe do Vasco, só que ele não está conseguindo desenvolver o futebol que a gente espera dele ainda, né? O jogador ainda precisa readquirir a plenitude física, precisa ainda ter maior ritmo de jogo, um maior entrosamento também com os jogadores. Eu achei que hoje o Emílio Faro errou na escalação em deixar o Alex Teixeira escondidão lá na ponta esquerda, tendo que marcar lateral. Ali ele não vai render, cara. Eu acho que o melhor pra ele flutuando ali perto do Raniel, como um segundo atacante realmente, aquela função que tinha jogadores antigos, né? Como o Euler era, como outros jogadores eram, Paulo Nunes, esse tipo de jogador mais antigo, né? O Alex Teixeira faz aquela função ali muito bem. A gente viu isso no jogo contra a Ponte Preta, apesar do resultado adverso. Ele foi muito melhor do que no jogo de hoje, mas muito melhor mesmo, porque ele atuou ali mais solto, né, mais livre, onde ele gosta de flutuar, que é ali jogando como um segundo atacante. Ele já não é mais aquele menino de 2008, 2009, corria o campo inteiro, que saía driblando todo mundo. Ele é um jogador já experiente, é um jogador tecnicamente acima da média, e o Vasco tem que saber utilizar o melhor potencial do Alex Teixeira, que na minha opinião hoje é melhor ele jogar mais próximo do Raniel do que isoladão na ponta esquerda ou talvez na ponta direita. Deixa esse papel para os garotos. Eu acho que o Vasco poderia armar um esquema aí para beneficiar o Alex Teixeira e também o Nenê, jogando ali talvez ali, tipo, fazendo algumas variações táticas. Ora o Marlon Gomes ataca pela direita, ora ele segura e o Andrei ataca pela esquerda. Eu acho que poderia fazer algumas coisas assim com os garotos que têm muita vitalidade e que correm o jogo inteiro.
Mas isso aí vai depender também da lesão do Marlon Gomes, tomara que não seja nada grave, que o jogador se recupere o quanto antes e quem sabe esteja à disposição para o próximo jogo do Vasco aí fora de casa contra o CSA. Bom, e no início do segundo tempo veio a lesão do Marlon Gomes, entrou aí o Figueiredo no lugar dele, que teve uma chance claríssima, né, para fazer o terceiro gol, ele acabou chutando na trave. Foi um lance muito parecido com o do Diego Souza, só que caindo um pouco mais pro lado direito, né? O Figueiredo acabou acertando a trave, tava somente ele e o goleiro e perdeu uma chance incrível. Talvez se a Tombense tivesse apertado o Vasco ali, feito o gol naquele momento, o Vasco teria se complicado na partida, teria perdido uma grande oportunidade de ter matado o jogo naquele momento com o Figueiredo. Aquele tipo de gol não pode perder. Um atacante que joga no Vasco não pode perder esse tipo de gol. Aí depois, com o andar do jogo, o técnico Emílio Faro sentiu que o Vasco deu uma baixada, os jogadores cansaram, tirou o Nenê, tirou o Alex Teixeira e tirou o Raniel, colocou o Egnaldo, Palácios e também o Bruno Tubarão. Os três tentaram dar uma maior mobilidade ao ataque do Vasco e o Carlos Palácio, que entrou, deu o passe ali pro gol, o terceiro gol do Vasco, o segundo gol do Andrei Santos aí no jogo. O Vasco matando o jogo, fechando o caixão da Tombense, apesar de ter tomado um golzinho, né, na falha do próprio Palácio, né, que acabou perdendo a bola ali. Para muitos foi até falta, eu não tive a oportunidade de rever aquele lance ali com maior calma, mas eu acredito que tenha sido falta. Mas infelizmente o Voaden é aquele hábito que gosta de deixar o jogo seguir e não deu a falta. E a Tombense chegou ao seu único gol na partida, na falha do sistema defensivo do Vasco. Mas fora isso, o Vasco jogou bem, teve oportunidades aí para fazer 4, 5 na Tombense tranquilamente. A gente espera que o Vasco mantenha essa boa pegada. Está hoje na 4ª colocação, chegou a 42 pontos, está hoje a 8 pontos do quinto colocado, Londrina, e a gente espera que o Vasco continue bem. E vamos secar demais agora o Grêmio, né, que vai jogar ainda nessa rodada. O Cruzeiro já disparou, não tem nem como secar mais o Cruzeiro. Já é o primeiro time, na minha opinião, que já está na primeira divisão. Deixa aí nos comentários quem para você foi o melhor jogador da partida. Tô na dúvida aí entre o Andrei e o Marlon Gomes, cara. Eu acho que hoje eu vou dar esse título aí pro Marlon Gomes, porque o jogador fez a sua estreia como titular jogando em São Januário, jogou muita bola, fez o seu primeiro gol como profissional. Infelizmente teve essa lesão, que a gente espera que não seja nada grave, mas o momento que ele ficou ali no campo, ele fez a diferença totalmente no ataque do Vasco, apesar do Andrei Santos ter feito 2 gols, mas hoje eu vou ficar com o Marlon Gomes, que encantou a todos nós torcedores vascaínos. O garoto jogou muita bola. Bom, pessoal, é isso aí, vamos comemorar demais. Final de semana aí, topzera, vitória do Vascão, amanhã é Dia dos Pais. Queria aí mandar um abraço para todos os papais aqui do nosso canal, inclusive o meu pai, também se chama Danilo, eu sou o Juninho, né, para aqui na minha família, todo mundo me chama de Juninho, eu sou o Danilo Júnior, e eu quero mandar um abraço aí especial pro meu pai, que amanhã é seu dia, eu te amo. Um forte abraço também para todos os papais, um abraço também pro meu avô, que é cruzeirense fanático, vai torcer hoje pro Cruzeiro vencer o seu jogo também, mas ele também tem um coração vascaíno, que eu sei. Tamo junto, é nóis, saudações vascaína a todos, tamo junto.